rapaziada, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola, depois de um final de semana de atropelos. O Grêmio atropelado no sábado pelo São Paulo, 3-0 e saiu barato, e o Internacional fazendo história ontem no Beira-Rio, aplicando de forma inapelável 7-1 no Santos. Pobre Santos, rumo ao rebaixamento. O jogo da virada do Internacional, será que o Internacional, em termos emocionais, entra efetivamente em uma briga por uma vaga na Libertadores depois de tudo aquilo que aconteceu ontem no Beira-Rio? Os principais assuntos do programa de hoje e a nossa enquete, que a gente já pede a participação de vocês. Nossa enquete para Pôquer, transformando vidas com o esporte. Pergunta, evidentemente, sobre a dupla Grenal e a gente se baseia muito naquilo que aconteceu no final de semana. Então a pergunta é a seguinte: pelo momento das equipes, quem você acredita que termina o Brasileirão à frente do rival? Quem diria, hein? Há poucos programas aqui estávamos debatendo Internacional, fugindo do Z4, Grêmio praticamente assegurado na Libertadores. E hoje a pergunta é essa: quem termina à frente do rival? Grêmio ou Internacional? Ribeiro Neto, quero começar contigo, Ribeirinho. Vem comigo porque, olha, vamos começar pelo sábado. Que atropelo tomou o Grêmio do Painato, hein, Ribeiro? Sabe que eu tenho certeza que é óbvio que é motivo de preocupação, né? O Grêmio está numa descendente perigosa, né? E tem sinais, assim, muito preocupantes, né? Quando tu tira o teu jogador de maior volume de negócio, né? A maior contratação, talvez a mais cara da história do Grêmio, aos 27 minutos do primeiro tempo, por uma deficiência técnica e física porque ele não consegue correr sem a bola, né? Isso é um sinal, gente, assim, impressionante. Mas eu quero dizer para ti, Gamba e amigos, eu só penso no bem do futebol gaúcho, né? E ao pensar, não vou fazer crise, eu quero ver sempre os aspectos positivos. Por exemplo, tenho certeza que a partir de hoje, né, o Diogo vai nos dar esse depoimento, já tenho certeza que ele foi no treino. O Grêmio vai treinar mais, né? O Grêmio vai recuperar rapidamente os jogadores do departamento médico, essa história de calabouço, que os caras chegam lá e ficam lá, é uma falácia, entendeu? As individualidades vão começar a dar retorno, né? E o Renato vai novamente tirar um coelho da cartola, né? Por exemplo, encontrar o substituto ideal para o Luizito Soares, que tomou um cartãozinho, né? Meio estranho, mas tomou. E está fora do jogo contra o Flamengo. Que, aliás, não é tudo isso, tá? Não vem com essa história. O Flamengo do Tite não é tudo isso, entendeu? Alegre, pô, o Ribeiro está alegre hoje, como então, tá feliz assim, o Ribeiro eu hoje. quero dizer, eu estou pensando no bem do futebol gaúcho, entendeu? Tons de ironia, e é por isso, colocando ironias né, nas que eu situações. vou tentar esquecer o que está acontecendo, porque a torcida do Grêmio, ela foi recolocada no divã. Não tem... Olha que coisa maluca, entendeu? Pois o Grêmio estava estressado. O Grêmio, no contexto, e o seu torcedor, com a possibilidade do Inter ser campeão da Libertadores. E isso estava deixando o ano do Grêmio, sabe, vulnerável. Aí o Inter é eliminado. E o que aconteceu? Pô, cresceu, né? Estamos tranquilo, né? Campeão gaúcho, semifinalista da Copa do Brasil, venceu 2 Grenais. E aí, a partir do último Grenal, aconteceu um fenômeno que também não é para tudo isso, e depois eu vou falar. O torcedor colorado está feliz e o torcedor do Grêmio está triste. E a enquete, sabe que eu brinquei aqui, desculpe que eu estou muito longo, Diogo. Eu brinquei aqui falando, pô, só falta agora o Ernst chamar o Farid de flanelinha, né? Cara, e não é que a nossa interativa é sobre isso? Mas eu Flanela. tenho... Nossa Mas Flanela, não. seria o Grêmio flanelinha? Eu ainda não tenho essa pretensão. Ainda não tenho essa Alegria pretensão. tomou Porque... conta hoje aqui Não, nesse calma. programa. Não é o teu momento. Tá todo mundo Não alegre. é o teu momento, calma.
5 alegres. Aqui. Não, calma até que não é teu momento. Até o jogo, cara. Não sei porquê. Eu não tenho a pretensão de chamar ele de flanelinha ainda. Ele não é flanela ainda. Ainda não, tá ainda de não. brincadeira, Mas, né? Isso é piada de quinta série. Mas eu vou fazer uma piada velha. Quase seminua. Eu vou fazer uma lembrança aqui, ó, que vou usar uma frase do Farid. Esse é o coelho da cartola que o Renato vai tirar. Vai treinar da praia, né? Ó, treina da praia, Renato. Por favor, pode usar Já isso. segurou esse cartaz Já segurou aí, esse Farid? cartaz, certa feita, Também, né? então, pode Então, segurar, acho que não tem problema nenhum. né, é um coelho da cartola que agora o Renato Portaluppi vai tirar. Vem cá, vai treinar o Grêmio da praia. O que o Renato incomoda vocês é algo surreal. O que o Renato incomoda vocês... Tu não vai segurar o cartaz, o presente que ele fez pra ti? Não Não vou vai, segurar. cara. Obrigado. Que acusada, hein? Não. Que acusada, hein? Eu quero dizer o seguinte, o que o Renato incomoda vocês são muito felizes hoje. E eu concordo. Vocês ganharam de um time morto, que é o Santos. Nossa. O time morto que vocês não ganharam, né? Não Tomaram interessa. 2 a 1 na Isso não está em cola. pauta. Tomaram 2 a 1 na cola. Tu não pode falar do Santos. Isso não está em pauta. Pelé hoje estaria completando 83 anos, está dando voltas no túmulo. Minha reverência, Pelé, a ti, o pior time da história do Santos. Mas tudo bem, parabéns ao Internacional que fez 7. Pior é não fazer o 7. Tem que fazer. Quando tem que fazer 10, eu sou daqueles. Quando tem que fazer 10, pega um time morto, destruído, tu tem que aplicar 10. Tu tomou 3 no sábado. Eu não o Inter tô tocou falando 7 de sábado, domingo, rapaz. Eu tô falando com esse rapaz que veio com esse tu cartaz ainda aqui. quer tripudiar A o fim de me Internacional. encher o saco e a paciência com cartaz. Posso dar ordem nesse programa aqui? Sim. O Farid tá nervoso, tá Não, meio não, estressado, não tô tá meio nervoso. irritado. Não tá nervoso, Dá licença não. aqui, vou quebrar o protocolo. Por favor, vem. Dá um chocolatinho, tá nervoso. Nada melhor. Um pelo sábado, um pelo domingo, pra tu ficar vou comer. menos Nada nervoso no melhor programa, que um tá bom? chocolatinho, Eu cuido da tua Adoçar saúde, a quero te ver vida. bem, feliz, bem humorado. Eu vou comer. Eu vou te dizer o seguinte. Fica bem, tá? Eu só vou te dizer Fica o seguinte, bem. querido Colar. Eu vou comer um hoje de sobremesa. Um hoje. E outro eu vou deixar pra comer depois do jogo com o Vasco Fechou, da Gama, tá? Mas eu quero te ver depois bem do feliz. jogo com o Tu tá Vasco da nervoso. Gama. Tá nervoso. Não, absolutamente. Dá um sorriso lá pra Eu sou- câmera, então. eu sou um cara de paz. Paz total. Sorriso no Tomou 2 cornetas Paz total. gigantescas. Não tem corneta. Então é só pra tu ficar bem, tá? O futebol, Tranquilo. meus queridos, vamos nos abraçar Vamos todos lá. aqui. O futebol sem corneta, ele não existe. A corneta de hoje é a alegria de amanhã. Tu não vai gritar mais no programa, então. hoje. Gritar o quê? Chocolatinho, Tá mais né? calmo. Por Tá mais enquanto calmo. não. Então tá Vou bom. comer o Vem pra cá, chocolatinho. Colar. Tá, vai pra lá, Colar. Quando ele apanha, ele quer abraçar todo mundo, né? Quando ele apanha, ele quer abraçar todo mundo. Agora ele toca a corneta. Dá um cartaz pro Gamba, segura o cartaz. Segura o cartaz. Tá corneteando aqui. Qual vai ser o pano que tu vai passar pro Renato? Não tem o pano, cara. toalha. O Renato tem não tem pano. culpa no que aconteceu lá em São Muito Paulo. obrigado Faria. pelos chocolates. Aproveita, degusta. Eu quero só antes dar uma informação. Daqui que eu vou segurar pra ti, Guarda chocolate. pra mim, por favor, Daqui. senão vai derreter na minha mão. Eu quero só dar uma informação que eu dei ontem. O Renato vai ficar no Grêmio, tá? Não adianta quererem dizer que o Renato vai embora, vai perder, vai embora. Porque a tendência é perder para o Flamengo. A tendência é perder para o Flamengo. São 6 pontos. Mas o Grêmio tem uma sequência depois de jogos e o Grêmio projetou. Ontem o Renato tomou café com o presidente Alberto Guerra e conversaram muito a respeito disso. E outra coisa, claro que vai depender. O Grêmio jogou mal, muito mal. Foi a pior atuação do Grêmio no ano. Um Grêmio desarrumado, desarranjado, desequilibrado. Um Grêmio que entrou mal no jogo, que botou vários meninos que não podem ser detonados. Tá? Já tem gente querendo detonar os meninos do Grêmio. O rapaz errou no último gol de São Paulo, errou. Acontece, tem 18 anos. Então, muita calma. O Grêmio está muito mal. Eu estou muito assustado, por exemplo, com o desconforto muscular do Jeromel. O que é esse desconforto muscular que jogo sim, jogo não aparece no Jeromel? Esse desconforto muscular também chama-se querer renovar antecipadamente o contrato e aumentar em 30% o valor do seu salário? E o Grêmio não querer renovar por esse valor e querer reduzir em 350 mil reais o seu salário? Seria isso o desconforto? Estou perguntando, eu não estou acusando. Estou perguntando, seria esse o desconforto muscular do Jeromel? Outra coisa, quando que pode e não pode um jogador do nível do Kahneman, de seleção argentina, tricampeão da América, vem aqui, Gama, por favor, Pois não. fazer assim no árbitro, ó. Não pode, isso é passivo de cartão vermelho, isso é o barato ele tomar o amarelo, foi irresponsável. E fiquei chocado
E tá aqui quem adora, ama Luizito Gênio Soares. Agora, não gostei, Luizito, pisasse na bola naquele cartão que tu tomasse. Aquele cartão é injustificável, uma falta no meio de campo, tu atropelar o jogador de São Paulo, tu tomar o amarelo e tu estás fora de um jogo importantíssimo como é o jogo com o Flamengo. Inadmissível, Soares. Tens que pedir desculpa para a torcida do Grêmio. Não é possível o que aconteceu em São Paulo. Não é possível. Esse jogador é fundamental para jogar contra o Flamengo. Vai jogar quem? O menino André, que tem até futuro. Ou vai colocar o Luan de falso centroavante? O Luan não vem jogando, não tem força física. Vai jogar quem? Vai jogar o Renato no ataque? Olha que o Grêmio está despencando. E isso me assusta. Espero que eu vou usar o termo, pacto feito entre presidente e Renato comece a acontecer o mais rápido possível, porque é assustadora a situação atual do Grêmio. O Farid, Diogo, criticou Jeromel, Kahneman, Soares. Não te ouvi falar do Renato. Eu acabei de falar. Não, o Renato fez um pacto com a direção e tudo mais. Mas Diogo Rossi, aqui no programa, senhor Ribeiro Neto, há um bom tempo vem alertando para a queda livre do Grêmio no Campeonato Brasileiro, um momento preocupante e assustador, senhor Diogo Rossi. É com o semblante do jogo. Fechadíssimo. Cara, eu quero fazer essa minha manifestação primeiro aqui no programa, o Gamba, mandando um abraço pro Caleb, pro Davi, são dois gremistas pequeninos, né, que ontem eu tive a oportunidade de encontrar ele e os amigos dele jogando bola. Muito legal. Numa praça lá em Cachoeirinha, que é onde eu me criei. Um beijão para eles, para a mãe deles, a Caroline. Dizendo o seguinte para vocês, cara, eu já não tenho nem mais força. Tu não tá surpreso, né? Não tô surpreso. Não tá surpreso, não tô surpreso e eu não tenho mais força para reclamar, para ponderar. E eu vou te dizer o seguinte, que a forma como hoje eu tô aqui, assim, sem força para isso, é a mesma coisa que eu começo a ver dentro do Grêmio. E a gente recebeu algumas informações do pós-jogo do Grêmio contra o São Paulo, de que o vestiário estava assim, ó, mudo. Não pode. Calado. Não pode. Semblantes fechados, jogadores assim sem entender. A gente tem uma frase que é a seguinte, não sei o que aconteceu. Uma frase que a gente recebeu de dentro do vestiário do Grêmio. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas Farid não pode. O vestiário tem que ter indignação, Farid. Farid. O Farid, um vestiário tem que ter indignação, Farid. Mas quando não toma essa passividade. Tu toma 3 porradas, cara. Mas é que não são 3 porradas, Farid. Mas tu vem de 3 derrotas seguidas. Mas é o Internacional, é o Atlético e o São Paulo. Tu fica tonto. Tu viu o time do Grêmio, com todo respeito, o time do Grêmio no fim do jogo com São Paulo era um amontoado em campo. Parecia um time de colégio, que tu pega a bola, joga pra cima e sai todo mundo correndo atrás. O Grêmio em campo aceitou a derrota. Cara, em campo, aceitou. Em campo. Foi passivo. Tu já viu o semblante? Foi passivo. Um semblante derrotado do Grêmio, E passivo. Mas, Diogo, Farid, mas então se sabe o que aconteceu, né? Olha o que vocês estão dizendo. Sim, exato. Olha o que vocês estão... É falta de treino, é falta de técnico. Tu gosta do Renato, eu sei que tu defende o Renato. Claro que ele tem problemas, mas, tipo, evidente que tem, cara. Ninguém que tá louco. É um semblante de quem não tem, talvez, até mesmo está começando a perder meio que o rumo do vestiário. Ele não entende o que está acontecendo. É um cara que não entende o que está acontecendo. É um cara que chega... bizarra pra ti. É o cara que chega em todas as coletivas e dá-lhe pau nos jogadores. Onde é que tu já... Tu sabe como é que acontece... Eu vou falar uma coisa pra vocês que é até estranho, tá? E eu acho que o torcedor do Grêmio não vai gostar. Porque nesse momento ele tá bem chateado e também querendo a saída do Renato. E eu entendo isso e eu sou um dos que não tem minha posição clara sobre se eu quero que o Renato saia no final do ano ou não. Mas para um momento que nem esse, eu não vejo outra perspectiva de melhora se não for com o próprio Renato. Quer dizer, sem sair agora. É meio bizarro dizer isso, sabe? Perfeito. Não tem que demitir. Agora ele não sai, E tem uma coisa assim, ó. Eu vou dizer pra vocês, é que o problema, e aí é o meia-culpa que eu faço, apesar de nunca ter assumido essa posição, mas como eu sou gremista e eu tô do lado azul, eu vou fazer esse meia-culpa junto com todo mundo. A gente se enganou e quando a gente ganhou do Palmeiras aqui, que nós não jogamos absolutamente nada, mas ganhamos, e o presidente tem falado isso, né? Tem vários jogos nesse Campeonato Brasileiro que a gente ganhou que não merecia ter vencido. A gente foi se enganando. Mas, presidente, uma coisa que eu tenho que lhe fazer uma crítica e eu vou usar esse espaço aqui para lhe criticar.
também estamos na situação em que estamos porque o senhor, junto com o seu departamento de futebol, não quiseram montar um grupo, ou não podiam montar, aí a informação que a gente tem é que o Grêmio não tinha condições para fazer mais, mas aí quando não se tem, seja criativo para fazer, não se montou um grupo mais forte. O Grêmio subiu, Gamba, para a reta final do Campeonato Brasileiro, e eles vão treinar por tempo indeterminado até o final do ano, 9 meninos do time sub-20 da Copa do Brasil. 9. Cara, tem o Fred Nogueira, tem o Cássio, tem o Natan Fernandes, tem uma galera. Mas eles são meninos. Não e faltam 10 jogos para o Grêmio se responsabilizar para classificar para a Libertadores. É absurdo. Agora, mas só em cima do que o Diogo diz ao presidente, ao vice-futebol, a janela do Grêmio, e aí serve isso, a janela do Grêmio, a janela que o Internacional foi competente e trouxe o Valência, trouxe o Rocher, trouxe o Arangues, quem mais trouxe? Isso, né? Bruno Henrique, que é muito bom. A realidade do Inter é bem diferente, né? É diferente. A janela do Grêmio foi pífia, presidente Guerra. Foi pífia. O Grêmio contratou jogadores refugos. Não dá mais em tal clube. Terminou o contrato. Estava fora do Brasil. Quer vir embora. Então traz pro Grêmio. O Grêmio abraça todo mundo. Mas abraça o quê, presidente? Abraça o quê? Então fale. O senhor cobra que o Grêmio não joga um bom futebol e o senhor é o mandatário do clube. Diga também, nós erramos. Por que o vice de futebol que chama uma entrevista coletiva sempre antes do jogo? Eu nunca vi isso, eu vou enlouquecer. Nosso tempo não tinha isso, Ribeiro. O vice de futebol, o presidente falava depois do jogo. Essa história de chamar antes do jogo, ou é para fazer um grande comunicado, aí às vezes é um comunicado que é um desastre também, né? Ou então fica quieto. Então venha o vice de futebol, venha o presidente e diz, erramos, se o Grêmio está jogando mal, se o Grêmio está caindo de produção, também é porque tem a nossa culpa. Até justiça seja feita, o Bruno falou depois do jogo ontem, tá? Sábado. Mas assim, eu só queria lembrar, assim, sempre pensando no bem do futebol gaúcho, tá? Percebam, né? Crítica, né? Percebam, né? Não, mas eu acho que tem que sublinhar isso aí. Né? Nós queremos, eu acho que não sei, eu tenho certeza que os nossos telespectadores, seguidores... Um clamor pelo bem do futebol gaúcho. Quer o bem do futebol gaúcho. Né? Ribeiro, mas é uma ironia. Eu vou te dizer uma coisa, Ribeiro, eu vou te dizer uma coisa. Eu acordei hoje, como todos os dias eu faço... Tá mais brabo. Não, todos os dias eu faço, acordo... Não, todos os dias eu faço, acordo 10 para 6, todos os dias. E sim, eu tô abatido. Sim, eu tô irritado. Dá pra notar. E, cara, essa tua ironia barata, que ela é estimulada por uma declaração infeliz do Renato pós-jogo contra o Flamengo, ela não ajuda o futebol gaúcho, se tu quer de fato ajudar o futebol gaúcho. Ela só prejudica. Porque, assim, é normal que eu tire flauta do Inter, que o Colar tire flauta do Grêmio, isso é normal. O Renato, como o próprio Ribeiro diz aqui, 1 zilhão de vezes, não vão ser vocês que vão mudar uma história centenária, que não sei o quê, que é o que o Renato quer, né? Mudar uma história centenária de que o gremista tire flauta do Colorado e tudo mais. E então, Ribeiro, assim, eu te peço, pelo tamanho da minha irritação hoje, tu viu? Que, cara, eu te imploro, faça algo em prol do futebol gaúcho de verdade, que isso aí é barato. Agora eu fiquei irritado. Ironia barata, Ribeiro. Eu fiquei irritado. Porque sabe o que eu estou fazendo aqui? A minha fina ironia, eu não tenho talento para isso aí, né? Mas a minha fina ironia... Não, eu muito menos. Não é pelo Grêmio ou pelo Inter, vai me desculpar. O que o Renato pediu ontem, pediu não. Do jeito dele, ele... Como é que ele falou? Deu um recado, né? Ele quis pautar o jornalismo. Então eu estou falando aqui como jornalista. Mas olha só, não como colorado ou gremista. Isso aí é o que menos me interessa, porque eu faço jornalismo. Não, a gente posicionei nessa situação. Não, é que tu comparou a minha ironia com o ser gremista ou ser colorado. Eu sou jornalista. Não foi isso. Eu pauto a minha opinião hoje, fui repórter, vi mais de 20 anos, por jornalismo. E jornalismo, gente, todos aqui são jornalistas, né? Que tem regras, que tem ética, entendeu? Perfeito. Que cumpre normas muito específicas. Jornalismo, tá? Tô falando de jornalismo. Boa, Ribeiro. Tá? Então, assim, por favor, assim, o que nós opinamos,
E isso é que me deixa, me deixa louco. Mas é que vocês Porque- têm noção que nas últimas semanas nós fizemos isso. Ernst. Vocês podem ter certeza, e aí não quero puxar, não preciso assado, não quero nada, não quero vantagem, não quero desvantagem. A cultura centenária de rivalidade, é óbvio que às vezes quando vira o fio, violência, isso aí ela é admissível. Mas a cultura centenária do Grêmio e Inter, essa dualidade que nós temos aqui, é a alavanca propulsora da grandeza dos clubes. Perfeito, um puxa o outro. Entendeu? Porque no momento que nós ficarmos relevando é que a vaguinha na Libertadores, Quem chega na frente do lugar, então aí sim, nós queremos o mal do futebol. A gaúcho. mediocridade que a gente tanto fala. Falamos aqui na semana passada, quando a gente debatia o Renato, várias vezes, né? Quando o Renato acaba de forma muito hábil, muito inteligente nas suas é entrevistas, óbvio. desviando o foco. O foco dos gremistas, Farid, Diogo Rossi, da torcida do Grêmio, o foco dos jornalistas nesse momento, segunda-feira, após o atropelo que o Grêmio levou do São Paulo no sábado, precisa estar no campo. Exatamente. No campo, o Grêmio está em queda livre. O Grêmio vem de 3 pauladas na sequência. O Grêmio corre o risco de ficar fora da Libertadores da América. Conversa de que a imprensa está me massacrando. Vamos trabalhar em prol do futebol gaúcho. Fizemos milagre aqui dentro. Ok, Renato, talvez isso de fato tenha acontecido e aconteceu. É importante falar sobre isso, até certo ponto sim. Mas o momento mais preocupante do Grêmio agora é o próprio Grêmio em campo. E as dificuldades que o Grêmio tem, e o próprio Renato não está encontrando soluções. Ele que encontra todas as soluções no Grêmio. E só para encerrar esse assunto do Renato, concordo com o Diogo Rossi, tá? O Renato é parte dos problemas, mas é o Renato, hoje, a única pessoa capaz de comandar o Grêmio e fazer com que o Grêmio ainda tenha esperança de chegar na Libertadores. Eu acho, concordo, já falei, para mim o Renato tem que ficar, entendeu? Eu acho até que um dia o Grêmio tem que se livrar dessa bengala. Mas hoje é o Renato. Isso, entendeu? é É o Renato. Só que tem o seguinte, tá? Uma coisa para terminar, tá? Me perdoa, Diogo, que se, não se eu precisa falo pedir perdão demais. pra mim por nada. Entendeu? Quando se fala em aproveitamento da base, isso serve para o Inter também, tá? Gente, aproveitar a base é também responsabilidade das direções. Se a geração da base é ruim, a culpa é das direções, que não montaram uma base qualificada. Então, se o Inter não tem um extrema da base, se o Grêmio não tem um centroavante da base, entendeu? Ou outras posições, isso é passível de crítica aos dirigentes também. Perfeito. Só tem um Perfeito. detalhe, só tem um detalhe sobre isso. Eu sei que tem que avançar, Gama, mas só tem um detalhe que o Bora. Ribeiro não pode deixar, não posso deixar passar. Também não dá para estourar na base. Não é Toda isso. vez que o problema. Não. Não. Calma. Não dá para estourar na base. Não estou fazendo uma crítica à base, mas é o que está acontecendo no Grêmio agora é como o elenco foi mal formatado, como faltam peças. Está se buscando solução na base. Exatamente. E aí o guri que E chega, aí tá salvador errado. da pátria. E aí E tá aí errado. vai se queimar. E aí vai se queimar, faltando aconteceu 10 no sábado. rodadas. Aconteceu o É que isso. aconteceu no sábado com o E menino. não pode lateral execrar. esquerdo. Não Mas pode execrar. Agora eu só volto Tem que blindar, a tem que reiterar blindar. aqui. O que alguém do departamento médico do Grêmio vai ter que explicar, alguém vai ter que falar. Essa história de que não fala, virou a Coreia do Norte, tá um pavor isso aí. Hoje teve uma conversa lá no CT, tá? Só para trazer esse relato aí. Técnico Renato Portaluppi, Departamento médico. médico do Grêmio, Dr. Márcio Dornelles, e o vice de futebol Antônio Brum. Não tenho certeza se o Luiz Wagner Vivia estava junto. Por quê? Porque assim, o Soares é um problema, tá fora, recebeu o 3º cartão amarelo. Mas o cara que o Grêmio contratou para jogar no lugar do Soares, ele não tem lesão, mas não treina, que é o JP Galvão. O Carbacho tá com problema no pubis desde abril e nada. O Cuiabano e o Eli estão na fisioterapia, o Eli até já treinou no campo e Tem voltou. muita explicação, tem muita Mas eu quero explicação a aí. explicação do senhor Jeromel. Alguém tem que explicar. Treinou hoje, tá? Treinou? Treinou, Ficou boa bom, notícia. já recuperou. Tá na nossa central, vai bater um papo conosco aqui, porque Renato Portaluppi, na sua entrevista coletiva pós-jogo, reconhece:
É o pior momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ele, Renato, talvez seja a pessoa mais preocupada com aquilo que não está acontecendo com o Grêmio em campo, Lucas. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. E o Renato que ativou o modo sincerão na coletiva lá no Morumbi após a derrota por 3-0 contra o São Paulo no último sábado. E o Grêmio acaba aí saindo do G4, enfim, e se encontra em uma situação mais complicada em vias de classificação direta para a próxima Libertadores. E justamente dentro disso, o técnico Renato Portaluppi confessou, abriu o coração e falou que de fato é o pior momento do Grêmio nessa temporada 2023. Hoje vai ser fácil, amanhã vai ser fácil, que é uma coisa normal. Ah, quem é o culpado? Ah, o culpado é o Renato. Não, não é o Renato, o culpado é a diretoria. Não, não é a diretoria, o culpado é o grupo. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Todo mundo. Todo mundo. A gente trabalha para buscar sempre os melhores resultados. Então, pela minha experiência, nessas horas não adianta ficar chutando balde, isso, aquilo. O que eu tenho que conversar, eu converso com o meu grupo. E eu vou defender meu grupo até a morte, sempre, sempre. Se tem algum culpado aqui, sou eu, então. Pode apontar. É o Renato o culpado, sem problema algum. Eu vou matar no peito tranquilamente. Eu entendo o torcedor quer ganhar. Eu também quero ganhar com o meu grupo. Mas tem horas que a gente tem que ver a realidade. Tem que ver a realidade. E a realidade do que nós temos, eu acho até que o Grêmio está fazendo um grande ano. Isso para as pessoas que querem enxergar. Entendeu? E volto a repetir, não procurem culpados, não. O culpado de tudo isso sou eu. É o Renato. Vamos lá, gente, falar sobre o Internacional e aquilo que aconteceu ontem no Beira-Rio, algo histórico. O Internacional passou o carro no Santos. 7-1 para o Internacional, Eduardo Cudê, o maestro do Internacional, o maestro desse time, com todos os méritos, conduziu o Internacional a essa vitória. 7-1 em cima do Santos, senhor Lucas Colar. Hoje deve estar doído, né? Mas enfim, eu vou pegar o meu aplicativo aqui da Flash Score e ver, né? O Inter ganhou, bom, então jogamos bem, né? Porque, enfim, se não tivesse ganhado, daqui a pouco teria jogado mal, né? Mais uma vez, buscaria o aproveitamento de 27%, 37%. Celso Roth, pior ataque, melhor ataque. Time que não faz gol, cai. Enfim, aí é só olhar o jogo, né? Mas tenho certeza, o Ribeiro ontem esteve no Beira-Rio, vai poder comentar sobre o jogo do Internacional. Eu sei que ele viu o jogo. Mas o Inter ontem fez um jogo muito parecido com o que fez no Grenal, um jogo que fez contra o Fluminense, onde até não teve um resultado tão expressivo, né? O Grenal foi 3-2, poderia ter sido muito mais do que 3-2. O Fluminense, o Inter acabou perdendo, ficou fora da Libertadores. Mas quando a gente fala de rendimento, né, o Inter teve um bom rendimento. Ontem, melhor dizendo, foi sublinhado pelo placar, pelo 7-1. Né? Foi efetivo, chutou 7 bolas a gol, fez 7 gols, mas o Inter vem jogando bem. Fugiu fora, o ponto fora da curva é em Salvador, onde o Inter perdeu com o time recheado de reservas, teve oportunidades para fazer 1-0 e não fez, acabou tomando um gol no único chute que foi a gol no primeiro tempo e voltou, né, zerado da Bahia. Mas o Inter vem jogando bom futebol. O grande ponto que incomoda a partir de agora é saber se na quinta-feira contra o Vasco o Inter vai ser um eletrocardiograma ou se vai conseguir manter a linha de atuação com os titulares. Eu acredito que o Inter tem condições de ir lá em São Januário e vencer o Vasco da Gama. Eu pensei que ia durar pelo menos até o final do programa. Entendeu? Que ele via chapudetado em todo mundo. Já colocou a vírgula no Vasco. E ele mesmo já colocou o freio de mão. Não, mas eu falei que eu tenho condições de ganhar. Não é freio de mão. O senhor Ernst, aliás, o senhor deveria fazer uma enquete com seus seguidores, né, para saber qual o botão o senhor daqui a pouco de cima ou de baixo. Sem uma ideia. Não, eu já fiz a enquete. Inclusive, pode ir lá no meu Instagram. O pessoal que gosta de botão fechado, botão aberto, pode ir lá no meu Instagram conferir lá. Não tenha dúvida que isso aí vai dar um engajamento inacreditável. É muito importante as pessoas saberem disso. Isso. Então, assim, ó, Ernst. Tá. Gente, nem ao céu, nem à terra, nem ao mar, nem ao vento. O Internacional obteve ontem o seu livramento. Afinal de contas, o Internacional não é um ornamento. O Internacional é um time que oscila. Então, assim, ontem o Internacional atropelou, massacrou e merece os elogios. Ribeiro, é claro que a gente tem que falar. É claro que a gente tem que falar do 7-1. Não, espera, o Inter é um eletrocardiograma no Brasileiro. Sim, porque jogou com um time reserva. Logo, sendo um eletrocardiograma, não há certeza do que vai render contra o Vasco da Gama. É que não é isso. De ontem dá segurança para o jogo contra o Vasco, Ribeiro. Eu acho que ela dá segurança, eu acho que ela dá confiança. Eu acho que tem muitos jogadores que precisavam ter um desempenho daqueles. Então o Inter vai como
Não sei Então se vai o Inter vai embalar. embalar. Não sei. Eu vou um artifício que foi usado na última semana. Paulinho! 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 Vai pedir o Celso Rotti. Qual foi a sequência do Internacional nos 3 jogos do primeiro turno, Paulinho? Qual foi? Que é Vasco, Coritiba e Atlético, o América Mineiro. Vitórias, 3 vitórias. É a maior vitória, inclusive, a maior sequência de vitórias do Inter no Campeonato Brasileiro. A gente poderia pegar aqui e tentar enganar o torcedor dizendo o seguinte: nós vamos patrolar, nós vamos ganhar o jogo, nós vamos agora embalar e tudo. Só que o seguinte, eu acho que tem que ter pé no chão, porque o time do Cudê com os titulares é um, o time do Cudê com os reservas é outro. Hoje, a gente está a 5 pontos do Z4. O Renato também é de todos os times do Brasil. O titular é um, o reserva é outro. O trabalho do bom treinador é fazer que o reserva e o titular joguem parecidos. Concordo contigo. E essa é a nossa crítica. Mas a única questão que a gente faz aqui, sempre pondera, é o terrorismo do microfone. O terrorismo do microfone, pelo menos nesse aqui. Sumiram. Desde os 30 segundos do primeiro tempo, sumiram todos. Exato. Por que não tem matéria? Por que não tem hoje matéria da segunda maior goleada da história do Internacional no Campeonato Brasileiro? Tá igual o Renato. É o Por que mesmo não tem matéria? artifício do Renato. Não é artifício. Não é artifício. A culpa é da imprensa. Não é artifício. Não tem um jornal que circulou nesse estado hoje que não use adjetivos como atropelo, massacre, o Inter humilha, o Inter passa por cima. Não é suficiente. Tem que ter uma capa com um busto do Tchatcho Kudê. Ele é o responsável. É isso que agrada vocês? O Mano Menezes que ganhou uma partida lá em São Paulo. O Cudê na entrevista ontem. Claro, o Felipe Gama defensor do Mano Menezes. Atenção, Eu estou esperando isso. Eu estou esperando isso. Quando é que nós vamos defender o Mano Menezes aqui? O Mano Menezes deixou o time pronto pro Cudê, né? Por isso que nós metemos 7-1 ontem. Ele disse isso. Só pode ser isso. Ele disse isso. Qual a tua opinião Vocês sobre o querem Mano não ter enlouquecer? ganhado nenhum jogo com Vocês querem no Corinthians, enlouquecer? né? Não defendo o Mano. Acho que o Mano no Internacional fez um ótimo trabalho no ano passado. Esse ano o trabalho dele foi ruim. A demissão dele, inclusive, aconteceu tarde demais. Sou admirador do trabalho do Cudê. Acho que o Cudê tem muitos méritos. Quando o Cudê saiu do Internacional a primeira vez, eu disse que o Inter sentiria saudades do Cudê. Agora, como vocês defendem o Cudê e o Farido defende o Renato, são formas que vocês não conseguem enxergar erros no Cudê. E ele tem erros. Ele tem erros no comando do Internacional, como todo treinador. Ele, assim como o Renato, ele não está acima da crítica. Paulinho, parem as máquinas, Deus está falando. Paulinho. Não. Deixaram o Paulinho vazar. Alguém babou lá. É a voz. Eu quero dizer o seguinte. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. O Cudê que abandonou o Internacional na primeira passagem dele, abandonou o Internacional, foi das costas pro Inter, deixou a torcida chupando bala. Não tinha ambiente para ele permanecer. Ele foi esvaziado. O Cudê deu uma entrevista. Sofreu fogo amigo no Internacional. Exatamente. Após o jogo de ontem com o Santos, do massacre, a máquina elétrica do Internacional de 7-1, que ganhou o programa hoje é ironia. Ganhou do poderoso Santos de Pelé, que Deus o tenha. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho falado muito no Pelé desde ontem. Eu quero dizer o seguinte para vocês, o Cudê deu uma entrevista, ele não garante permanência dele em 24. Mesmo os dois candidatos estando aqui, um em cada, do Cudê puxando assim, o Cudê não garante. Eu entendo que tu quer colocar uma pimentinha, mas não é o momento. Não é o momento de falar sobre a renovação. Foi entrevista. Primeiro eu queria pedir desculpa ontem. A nação santista que está doída hoje, né? Um dos maiores times do futebol brasileiro, Pelé, Neymar, Zito, está sendo desvalorizada pelo Farid aqui, tirando o time para nada, o time histórico do futebol brasileiro. Não, senhor, a torcida do Santos merece todo. Desculpa, né, pelo depoimento do Farid aqui, não representa o pensamento do programa. E eu quero lembrar que o placar de Santos e Grêmio no primeiro turno foi 2-1 para o Santos, que teve uma grande virada comandada pelo Diego Aguirre. Então, todo respeito à nação santista, que engrandeceu a vitória do Internacional ontem, 7-1, que é um resultado que vai ficar para a história do Campeonato Brasileiro. Que cara de pau, hein? Pelo amor, mas tu não fica nem vermelho. Aliás, podia ficar com a camisa vermelha. Cama igual? Ele é bonita, cara. Gostou? Mas eu não tenho camiseta, eu não tenho camiseta azul, a dupla Grenal. Gente, tá no pacote. O Internacional tem que festejar mesmo. Pô, ontem foi fora da curva. Eu te entendo. Entendi. Cara, entendeu? Mas calma.
Mas é justamente o que eu Tu pedi não na vai quarta-feira, Tu Ribeiro. não vai botar 5 a 0 no Vasco, Quando o cara. Inter perde, vira um terrorismo, é isso aí. É o aproveitamento do Cudê, que é 27%, era 37%. Não é mentira. Era mentira. Não é mentira. Não é mentira. Mas eram 2 pontos da zona do rebaixamento. Agora Era são 5, mentira. agora são 9 do G6. Mas esse é o ponto. À medida que o Inter vai evoluindo e a realidade do Inter não é mais conviver com a proximidade da zona do rebaixamento, qual vira o assunto, Ribeiro? Qual vira o assunto? Chegar à vaga de Libertadores, aí encostar no Grêmio, tá ali enquete, pode encostar no Grêmio. Então, qualquer derrota do Inter, vamos falar de Z4. Qualquer vitória, vamos falar de Libertadores. Aí nós vamos analisar só o resultado. Que evolução, gente. O Inter jogou igual. O Inter jogou igual da mesma forma contra o Fluminense, contra o Inter jogou igual contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra agora o Santos. E o Bahia? A única, sim, um jogo fora da curva. Aí não pode criticar o Bahia porque é fora da curva. Sabe que tem uma coisa? Depois nós vamos reclamar do Renato. Mas o que o brilhante, Lucas Colar... Aprendi tudo contigo, né? Teu filho. Isso não. É que é o seguinte, tu estás fazendo a mesma coisa. Igual. Tu estás condenando que... porque as pessoas... tudo bem, eu sei que a vida moderna mudou muitas coisas, muitos conceitos, tá? Mas eu ainda acho que ganhar é bom e perder é ruim. Eu acho. Mas aí a gente não pode analisar só o resultado, né, Ribeiro? Não, mas não é. É que, assim, ó, desempenho, tirando raras exceções, está ligado ao resultado. É uma consequência. Entendeu? Mas a gente tem que analisar o contexto do jogo, porque senão né? tu não precisamos estar aqui. Exato, mas a gente olha o resultado e comenta. Falando com Eduardo Cudê, vamos ouvi-lo. Lucas Dias. Eduardo Cudê falou na sua entrevista coletiva após prestem atenção, massacre do Internacional em cima do Santos, Lucas Dias. Pois é, Gamba, e ele destacou que não há muito tempo, por mais que tenha sido um resultado elástico, o Inter se distanciando da zona de rebaixamento, inclusive do Vasco e do Santos, o adversário de ontem e o adversário de quinta-feira, mas ele disse que não tem muito tempo para comemoração e a gente acompanha agora Tchatcho Cudê falando aqui nos Donos da Bola. Hoje tivemos efetividade e bueno, manejamos muito bem o tempo do jogo e bom, claro, nunca estamos contentos, não? Porque é assim, hoje, por lo menos agora que falava, eu me cruzei com o Alçá, com o presidente, e o primeiro que fala, puta que pariu, como não entrava outro dia, não? É a verdade, não sabemos disfrutar, não? Não sabemos disfrutar porque não puedo mentir, quizás sou um pouco muito sincero, mas é a verdade. Em seguida a gente vai avançar nos assuntos envolvendo o Grêmio Internacional, tem renovação do Renato para a gente discutir aqui. Lucas Dias, direto da nossa central, diga lá, Lucas. E o Renato Portaluppi, a gente acompanhou já o Renato, depois o Eduardo Cudê, e a gente vai voltar a ouvir, Gamba, o técnico gremista projetando 2024, porque ele tem contrato até o final do ano, expectativa de renovação ou não do presidente Alberto Guerra com o técnico gremista para a próxima temporada, e ele falou sobre o assunto. Eu adoro, eu gosto demais de trabalhar no Grêmio. Eu tenho uma amizade de muitos anos com o presidente Guerra, mas nem por isso quer dizer que eu vou permanecer no Grêmio. O ano que vem, independente da minha permanência, tem que ver também se o clube quer ficar comigo. Não sou eu que decido em ficar no clube, não. Não sou eu não mando no clube. Eu tenho superiores. Eu respeitei sempre a hierarquia, muita gente não acredita, sempre respeitei a hierarquia do clube e vou continuar respeitando. Não, Renato, você vai ficar, não vai ficar? Calma, tem que ver se o clube também... Mas isso é outro papo. Só que, para o ano que vem, você está falando, o Renato se fica se te derem um grupo forte. Qualquer treinador quer um grupo forte. O ano que vem, a grande vantagem que o Grêmio tem é que não vai entrar um ano só pagando contas. Vai entrar dinheiro também. Bom, aí essa pergunta você tem que fazer para o presidente, tem que fazer para o Antônio, tem que fazer para o nosso executivo, entendeu? Vamos lá, Diogo Rossi, Renato não garante permanência, diz que também depende do Grêmio, se o Grêmio quer que ele permaneça para 2024, acho que tem uma valorizaçãozinha do Renato aí com relação a isso. Renato tem que ficar ou não para 24, Diogo? Olha, Gamba, eu não sei exatamente te responder essa pergunta e vou ser bem sincero, tá? Eu ainda não sei se eu acho que ele deve ficar ou não para a próxima temporada. A informação que eu tenho é que a direção do Grêmio não pensa em demitir o Renato, pensa em renovar com o Renato, sim, para a próxima temporada, mas já foi mais contundente, externamente. Já houve uma contundência maior do tipo assim,
ele é o nosso treinador, a gente quer o Renato para a próxima temporada. Esse discurso externo, ele já não existe mais. E isso a gente está vendo, né? O presidente foi perguntado sobre isso no sábado, antes do jogo contra o São Paulo, e ele não foi taxativo como em outras entrevistas. Ele, inclusive, disse, olha, assim como tem jogadores acabando o seu contrato que a gente precisa conversar, o Renato também tem. Houve uma conversa do Renato com a direção. Nessa conversa, a direção expôs para o Renato o desejo de que ele permanecesse, mas se acertou entre as partes o seguinte, olha, vamos aguardar para ver se de fato o Grêmio vai para a Libertadores da América para a próxima temporada. O fato é, a direção do Grêmio, se tivesse que tomar essa decisão agora, renovaria com o Renato. Renovaria com o Renato para a próxima temporada. E o Renato deixou bem claro, né? Depende se a direção do Grêmio vai querer. Uma coisa que me parece clara que houve no final de semana, tá? Surgiu uma informação que foi trazida por um colega nosso que mora em Portugal, o Arthur Quesada, da TNT, que o Grêmio teria consultado um outro treinador. Eu, de fato, não consegui confirmar que houve essa consulta. Mas o que eu consegui interpretar? É uma interpretação minha. Não vazaria uma informação dessa se, de fato, não tivesse acontecido em algum momento por parte de alguém do departamento de futebol o seguinte, olha... Consulta de mercado. Vamos fazer alguma consulta. E faz parte. E é do jogo. Até porque pode ser que a possibilidade real, que é o Renato, não exista para a próxima temporada. E daqui a pouco ele não queira permanecer? Eu só não entendi por que esse nome. Eu acho que o nome, acho que a gente não tem que se pegar no nome. Tá? Me preocupa muito. A mim também preocupa. Porque essa é uma das alegações para eu desejar a permanência de Renato. É que daí tu tá fazendo um pré-conceito, é isso? Não, eu estou fazendo uma análise crua. Tá, eu vou te fazer uma pergunta sem ofender. Não, ele vai fazer. Tu conhece o Pedro? Isso, tu conhece, tu viu ele treinar, tu conhece a carreira dele. Mas não precisa. Mas me parece que é mais amplo. Tá. Vazou o nome dele, mas talvez vários tenham sido Portugal não tem 15 treinadores de exceção. Não, mas eu não quero... Não é nem 15, eu vou te dizer o seguinte, tu é suspeito. Nessa aí tu é suspeito. Não, Renato, meu amigo Farido. Não, só um pouquinho. Meu amigo Farido. Nessa aí tu é suspeito. Nessa aí, Renato tem que ficar ou não pro Farido, Lucas. Pergunta, Lucas Colar. Não, vou perguntar. Ele vai ficar até o fim do ano, vai ficar. Não. Eu não sei se ele deve, eu acho que não sei se ele deve ficar. Não sei. Porque o Renato aqui... Porque a imprensa critica muito ele. Não é por isso. Não é por a imprensa isso. Pega muito porque ele tem convites de fora, ele tem fora do país, ele tem convite no centro do país, ele tem convite para treinar em outro lugar. Eu não estou te perguntando se ele tem convite. Eu não sei se ele deve ficar hoje, eu não sei. Eu não sei. Eu quero sempre Renato. Mas eu não sei se hoje seria o bom pro Grêmio em 2024 o Renato continuar. Agora vir com Pedro Martins só pode ser fake news isso aí. Só um pouquinho, Pedro, nem que o Jorge Jesus quisesse treinar o Grêmio eu não queria. E não tenho nenhum preconceito contra técnico português. Eu gosto muito do Abel Ferreira, na minha opinião, deveria ser o técnico da seleção brasileira, entende? Agora, pode estar treinando em qualquer lugar, Diogo. Não, mas é que vocês estão menosprezando Pedro Martins, por onde ele tá, prazer, Pedro Martins, prazer, Pedro Martins. Mas aí a culpa não é do Pedro Martins, tá? Mas tudo bem. Mas se a direção do Grêmio fez isso, errou de novo. Não, é que assim... Se a direção do Grêmio fez isso, errou de novo. Eu volto a repetir. Ela errou de novo. Eu não tenho informação. Tu tá julgando pelo nome, por tu não conhecer, por ser português. Mas ninguém sabe quem é. Não, mas a gente não conhece, sabe quem é, rapaz. Não, peraí. Tá brincando? Olha o que o Flamengo fez de burrada. Vamos pontuar uma coisa aqui, porque eu não posso deixar passar. O Ribeiro deu uma aula de jornalismo pra gente antes e eu não vou deixar passar aqui essa situação. Quer dizer que eu não sei fazer jornalismo? Não disse isso, mas não, se tu... Não, modéstia à parte eu tenho alguma experiência. Mas modéstia à parte, tu não pode diminuir o Pedro Martins porque tu não conhece. Eu não sei quem é Pedro Martins. Mas aí tu não conhece. Eu pergunto pra torcida do Grêmio, sabe quem é Pedro Martins? Mas tu não Responda se sabe. Quem é Pedro Martins? Estenda o tapete vermelho pro Pedro Martins. Não, Farid, tu tá julgando uma pessoa porque não conhece ela. Não, Pedro Martins, com todo respeito, quem é? Qual é o currículo do Pedro Martins? Mas então pesquisa. Então me diz qual é o currículo. Tu tá pesquisando aí. Não tô pesquisando, tô repostando então me diz quantas Champions League ele tem. Mas só vale Champions League. Não, o Jorge Jesus veio aqui e não ganhou nenhuma. Eu não sei. Quem? O Jorge Jesus veio aqui e não ganhou nenhuma. O Abel, que tu acabou de idolatrar, veio aqui e não ganhou nenhuma. Quem? O Abel não ganhou nenhuma. Mas é excepcional. Tava na Grécia. Tava na Grécia. Excepcional técnico. Abel Ferreira. Tu quer comparar o Abel Ferreira com o Pedro Martins? Infelizmente estouramos. Uma pena, estava maravilhoso esse debate. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola, no YouTube. Vocês ficam com o Lucas Dias e eu já deixo a perguntinha para ele. Conhece o Pedro Martins, Lucas? Já voltamos.
Cara, conheço o Pedro Martins, baita treineiro. A gente acompanhou, eu tava até olhando aí aquele campeonato que ele treinou o outro time lá. Baita campeonato, baita treinador mesmo, tá? Bom treineiro, bom treineiro. Tu acompanhou também, Chiclé? Aquele campeonato que ele tava treinando aquele time. Pois é, exato. Vamos lá, vamos com o nosso intervalo aqui nos Donos da Bola. O pessoal já tá chegando aqui no chat e arrastando. Obviamente, o Lucas Like mandou, fica Painato. Como é que é? Pedro Oliveira eu conheço, perfeito. Isso que foi dito por Pedro Oliveira aqui no intervalo dos Donos da Bola. Quem mandou aqui? A Natália mandou Arce para técnico do Grêmio. Pô, demais. Birubiru. Lucas, qual foi a última vitória do Grêmio? Qual foi a última vitória do Grêmio, Paulinho? A última vitória do Grêmio foi qual? Ninguém lembra isso? Pô, eu não lembro a última vitória do Grêmio. Sinceramente, não lembro. Acho que foi o Palmeiras. Se eu não... quem mandou aqui também? Joaninha Rocha. Jefinho é nosso, Inter. Pois é, Jefinho é colorado pra caramba. Chico Kim, o pai vingou o filho ontem. Wesley Oliveira, hoje tá pegando fogo, donos, é assim que é bom de ver. Também não é pegando fogo no sentido literal que é bom de ver. Mas hoje o debate tá bom. Hoje o debate tá bom. Os flanelinhas da bola, fato. Quem mandou aqui? Só falam do Grêmio e esqueceram do 7-1 do Inter. Hoje o gremismo tomou conta. Vamos lá. Diogo, Farid, Chiclé, Júlio, Gamba? Gamba ditou o gremismo hoje? Não sei se é quente. Lucas Dias? Também não sei se é quente. Ribeiro Neto? Rigrêmio Neto, será? Não tenho certeza. Rafa mandou, cadê a taça do 7-1? Calma, velho. Quem mandou aqui? Chico Kim, oi Lucas, Vladimir dos Santos joga fácil no Grêmio. Pô, não faço ideia de quem é Vladimir dos Santos. Renan Santos da Rosa, Lucas, qual a verdadeira possibilidade do Franco Serve vir? Resultado final da enquete de hoje aqui no programa, nossa enquete para pôquer, que perguntou o seguinte: pelo momento das equipes, quem você acredita que termina o Brasileirão à frente do rival? Olha o que faz um 7-1. Olha o que faz um 7-1. Grêmio 35%, Internacional 65%. Quem diria, hein? 7-1 e a torcida do Internacional confiante que o Inter vai fechar o Campeonato Brasileiro à frente do Grêmio. Sexta-feira de novo, é isso? Esperar o jogo do Vasco. Claro. É isso. Só analisa o resultado aqui. É tipo boteco. É só sentar, analisar o resultado Isso e comentar. Me pareceu uma muito forte. Graças a Deus que não houve o resultado de Inter e Fluminense. O Inter disputa a final da Libertadores dia 4. Contra o Boca no próximo dia 4. É porque não tem resultado, não se analisa o resultado. Talvez e acho um bom slogan, viu? Tipo boteco é um bom slogan. Talvez nem Inter, nem Fluminense, nem Grêmio estejam na próxima Libertadores. A Fluminense vai estar. Vamos ver. Vamos aguardar. Tá secando o Fluminense. Forte o clima aí. Galera, Donos da Bola, vai ficando por aqui na Band, na Rádio Bandeirantes. Vocês ficam agora com o apito final e o comando do Daniel Oliveira. Deixa eu ver como é que ele tá. Tá bem, como sempre, né? Elegante. Alexandre Mota tá chegando aí para comandar o Boa Tarde Rio Grande. Olha a estica do homem, papai. Elegante sou eu mesmo que você falou? É tu. Na bondade da sua parte. Bom, primeiro, boa tarde, Gamba, boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Hoje o debate foi acalorado, né? Foi. Ou a lá colorado, né? Porque 7-1, impressionante. Atropelo. O placar, o atropelo, que chocolate. Você sabe que, de certa forma, o Internacional me vingou, né? Porque eu fui criado na Baixada Santista e lá, apesar dos santistas dizerem que a torcida é a maior da região, nós corintianos temos a maior torcida do litoral paulista. Então existe uma rivalidade tremenda. E eu fui criado lá, engoli muito sapo por causa dessa rivalidade entre Santos e Corinthians. Então, né, muito obrigado ao Internacional pelo 7-1. Agora, eu gostaria de falar para o meu amigo, irmão Farid, Germano Filho Farid, muito respeito com o meu primo Pedro Rui da Mota Vieira Martins, hein? Parente. Muito respeito com meu primo, 2 anos mais velho que eu, tem 53 anos, está no Algará, lá no Catar.
E ele é muito bom técnico. Vamos respeitar a família Mota, hein? Pena que ele não é gênio como tu. Se ele fosse gênio como Que tu, ele isso? seria Pedro Mota e não Pedro Martins. Mas você sabe que a minha família, Tá bom, Pedro eu Mota, fiz pronto. a tal árvore, né? Árvore ginecológica não, né? Genealógica. É, ginecológica é outra coisa. Ai! Ih, tô brincando. E meus ancestrais tinha da Mota. E o da, né? Foi se perdendo Sim. ao longo do tempo. Então, assim, maravilha. muito respeito com o Pedrinho, viu? Tá bom, Pedrinho? Meu primo Pedrinho, tá? Mota, olha aqui, E olha, ontem. parabéns às meninas, as brabas do Corinthians, pelo título da Libertadores Feminina contra aquele timinho lá que se veste de verde e branco, tá bom? E rivalidade, parabéns. Não, mas as meninas foram guerreiras. parabéns. Você sabe quem foi a jogadora destaque na Libertadores desse ano? A atacante do Internacional, Priscila. Priscila, isso. Foi artilheira Foi da goleadora. competição. Parabéns ao Internacional. A gente tem que continuar investindo no futebol feminino Boa, Mota. no Brasil. Tem que enaltecer essa quarta colocação das Tem. gurias coloradas e parabéns ao time do Corinthians, as bravas que venceram o Corinthians numa grande final. Ontem nós participamos do apito final com o Neto. Eu vi. Tá? Trouxe aqui uma camiseta do Neto que ele utilizou lá, o título brasileiro Calunga, de 90. 1990, Da Calunga. dia 10 de dezembro de 1990. E 90. E agradecer a galera da Memórias do Esporte que nos cedeu a camiseta, nos disponibilizou a camiseta. E essa camiseta, ela custa R$ 2.500 com a assinatura do Neto. Eu disse assim, ó, Alexandre Mota tem no bolso todo dia que vem apresentar o Boa Tarde Rio Grande, 2.500 em espécie e vai adquirir essa camiseta do Neto. Eu tenho uma do Fenômeno. Tem? Tem uma do Fenômeno, Ronaldo Fenômeno. Agora, bom, eu até me perdi no que eu ia falar. Você falou de dinheiro, muita grana aí, R$ 2.500 aí. Eu tenho uma camisa igual aquela que eu vi ontem da Calunga, só que agora pra mim é cropped, porque fica aqui, ó, vai até aqui a camisa, não chega nem na metade, não chega nem no umbigo. Então já virou cropped, não dá, né? Não dá. Você reparou que hoje tá todo mundo aí, ninguém saiu, né? Ninguém saiu. O Ah, pessoal tá graças a confortado Deus, hoje, né? A gente conseguiu controlar a turma aqui. Ah, que bom. Motinha, bom programa. Obrigado. Beijo viu? pra ti, ótima semana. Obrigado, Tamo gente. junto. Um beijo pra vocês. Beijo pro pessoal dos Donos da Bola. Amanhã tem mais.